Bom dia, hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre noções cartográficas, na página 149. Nosso grupo é formado pelo Henrique, pela Lívia e por mim, Maria Eduarda. Para começarmos a falar sobre os elementos de um mapa, a gente tem que saber que a geografia é uma junção de diversos outros estudos, e a gente pode perceber isso nas escalas, projeções, símbolos, entre outros diversos outros elementos que a gente tem dentro de um mapa. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de escala. Os tipos de escala são separados em dois, na escala numérica e na escala gráfica. A escala gráfica, que é essa primeira que a gente está vendo, o número de cima sempre vai representar os quilômetros na área real e o de baixo sempre vai representar na representação que a gente tem no mapa. E a gente pode perceber, e na segunda a gente tem, por meio de uma fração ou uma divisão, que seria a escala numérica. Nessa escala numérica, o denominador quanto menor, mais vai ser detalhado a nossa representação. Agora a gente vai falar um pouco sobre as projeções cartográficas e suas classificações. Os sistemas de projeção cartográfica eles foram desenvolvidos para dar uma solução ao problema de transferência de uma imagem curva da esfera terrestre para o plano de uma carta. Elas podem ser classificadas quanto ao seu tipo de superfície e quanto à posição da superfície de projeção. Quanto ao tipo de superfície, ela pode ser classificada em cilíndrica, quando a superfície for um cilindro, cônica, plana e poliédrica, quando são utilizados diferentes planos e assim formam juntos um poliedro. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de uma projeção cilíndrica, cônica e plana. E quanto à posição da superfície de projeção, a gente pode classificar ela em equatorial, quando o centro da superfície ocorre no equador, polar, quando o centro da superfície ocorre em um dos polos, oblíqua, quando o centro ocorre em qualquer posição, menos no equador ou em um dos polos, e transversa, quando o eixo de superfície da projeção se encontra perpendicular ao eixo de rotação da Terra. Agora a gente já vai falar um pouco sobre os principais tipos de projeção, sendo a mais conhecida delas a de Mercator, que é denominada Universal Transversa de Mercator, ou UTM. E em 1950, essa projeção foi adotada como a mais adequada para a cobertura completa e sistemática dos países. Nessa projeção, os meridianos e paralelos são linhas retas que se cortam em ângulos retos, e nela as regiões polares aparecem muito exageradas. A principal crítica que é feita sobre essa projeção é chamá-la de tendenciosa por favorecer o colonialismo europeu e norte-americano, pois, obviamente, aqui a gente consegue observar que ela mostra esses continentes mais desproporcionais. Por exemplo, a gente pode ver a Groenlândia, o Canadá e os Estados Unidos, e isso também pode ser chamado como eurocentrismo, como a gente já viu ano passado. Outra projeção também muito utilizada para confecção de mapas é a de Peters, né? A de Peters ela foi criada em 1973 e ela também é de base cilíndrica, igual a de Mercator, porém ela é equivalente. Ou seja, o espaço entre os paralelos e meridianos, vocês podem perceber que é um espaço retangular, não é um quadriculado perfeito como a de Mercator, por exemplo. E isso acaba fazendo com que a imagem fique bem distorcida, né? O mapa bem distorcido. E graças a essa distorção, vocês percebem que a África, por exemplo, esses países, América do Sul, Oceania, esses países do terceiro mundo, acabam ficando mais destacados. Então, por isso, essa projeção também é conhecida como terceira mundista, ao contrário da de Mercator, que dá mais valor aos países ricos do mundo, essa dá valor aos países mais subdesenvolvidos. A projeção de Moe-Wade é uma projeção de forma elíptica, né? E que possui os paralelos, que são linhas retas, e os meridianos, que são linhas curvas. E nessa projeção, quanto mais ao meio da projeção, mais fiel à realidade ela é, e quanto mais ao canto, graças à curvatura que tem,
é mais deformado. Então, essa projeção, ela é bem deformada nos cantos e no meio ela é mais fiel à realidade. Na plana azimutal polar, ela é mais ou menos igual a de Moade em relação às distorções, que no meio ela é mais fiel à realidade, quanto mais para o canto, pelo fato dela ser circular, fica bem mais distorcido. Essa projeção ela é muito utilizada em navegações aéreas ou marítimas e também é utilizada em temas geopolíticos, como a gente pode perceber essa projeção na bandeira da ONU, por exemplo. A gente não colocou no slide, mas a apostila cita brevemente a projeção azimutal equidistante, que ela representa diferentes centros de observação, tanto nas regiões polares e nas temporadas intertropicais também. No exemplo que tem na apostila, o centro dessa projeção é Brasília. A imagem está na apostila, está até aqui embaixo no slide. E tem uma última coisa também, que é a anamorfose, que a gente já viu, né, nos anos passados aí com o professor, que ele é um mapa mais estatístico, mais gráfico, que representa a quantidade de alguma coisa, né? E no exemplo da apostila, quanto mais o país for no mapa, mais energia ele produz. Então, é um mapa mais estatístico e não tem a finalidade de realmente representar o mundo. E é isso. Esse foi o nosso trabalho sobre projeções cartográficas. Muito obrigada. Obrigada.